Estamos chegando aqui com o nosso programa Sul de Minas em Foco, hoje com a nossa nutricionista Carol Brasil, participando aqui mais uma vez, tirando dúvidas desse nosso quadro de saúde, que é um quadro de sucesso. E eu quero lembrar vocês que estão nos acompanhando, o Sul de Minas em Foco é gerado de Pouso Alegre, no sul de Minas, para todo o Brasil, através da Parabólica Digital. TV América está lá na sintonia na Parabólica Digital e no nosso canal no YouTube, né? youtube.com/user/lucas80. Esses e outros programas, você vai lá na playlist e pode conferir, fazer como os telespectadores que também estão mandando mensagens para a gente, né? Olha o nosso contato aí na tela para mandar mensagem para você participar do programa. A gente tem muita participação, principalmente nesse quadro aqui, que é sucesso absoluto. Pessoas de várias regiões do Brasil participando, só que a gente sempre alega e lembra vocês, né? A gente tem os quadros, a gente tem uma semana que é uma participação por entrevista, outra semana a gente responde as perguntas, então podem continuar mandando as perguntas, que elas vão ser respondidas, e a Carol Brasil vai responder todas as perguntas. Carol Brasil está aqui conosco novamente. Carol, um prazer recebê-la aqui no Sul de Minas em Foco, e é claro, a gente falar de temas importantes, e hoje o tema é especial para você que tem algum familiar que está passando por esse problema de saúde, né, que é o câncer, e tem uma alimentação específica. E a Carol, que é especialista nesta área, vai orientar para a gente. Lembrando que ela também é professora da Univaz, o curso de nutrição da Univaz é um sucesso, é o melhor curso que tem aqui na região. Você que é de outras região, daqui do estado de Minas, você é da capital, você de outras regiões do Brasil, que querem conhecer o curso de nutrição da Univaz, vale a pena, né, Carol? É um curso aí de renome aí, e você já recebe alunos aí de várias regiões, né? Ainda mais que a Univaz é uma instituição reconhecida aí aqui na nossa região, no sul de Minas, mas em todo o Brasil, né? Exatamente, Lucas. Boa noite, é um prazer de novo estar aqui. E o nosso aluno é um aluno diferenciado no mercado, né, Lucas? Eu não me canso de falar isso, que o nosso aluno, ele é um aluno que desde o primeiro ano ele já tem contato com o paciente, ele já está no hospital, ele já vive a prática dele no dia a dia. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Nós entendemos que o estar numa universidade vai além de só aprender, né? Vai praticar, vai lá na prática, conhecer o paciente e entender como é que é o dia a dia mesmo da atuação do profissional nutricionista. Tá aí uma dica aí para você que está acompanhando nosso programa e quer fazer vestibular, está pensando em fazer नुtrição. A Carol ela é a coordenadora do curso de nutrição da Univaz e atua também na área, e é uma profissional renomada aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas. Tanto que esse tema que a gente vai abordar hoje, que é alimentação, para quem está passando por tratamento de câncer, é muito importante para que a pessoa tenha uma vida mais saudável, né, Carol? Exatamente, Lucas, né? É um tema que eu gosto muito de falar e eu acho um tema extremamente importante nós abordarmos, porque muitas das vezes o paciente com câncer, ele não tem a dimensão de entender a importância de ter um nutricionista acompanhando todo o seu processo de tratamento, né? O tratamento de câncer, ele é um tratamento que o médico vai escolher, que pode ser uma quimioterapia, uma radioterapia, ou até mesmo um processo cirúrgico para a melhora do quadro clínico. Entretanto, é importante o paciente entender que a nutrição, ela entra desde o início do diagnóstico. Então, é um paciente que ele precisa ter um cuidado nutricional muito grande, ele tem que fazer uso de suplementação em algumas situações, ele é um paciente que ele precisa ter o controle efetivo do peso, no sentido de não perder muito peso, de conseguir melhorar principalmente a questão da diminuição da musculatura. Então, ele é um paciente que ele precisa ter um acompanhamento efetivo do diagnóstico até a alta médica desse paciente, Lucas. O Carol, depende do tipo de tratamento oncológico, qual que é o tipo de alimentação mais comum, né? Vamos dar um exemplo, o paciente que está fazendo um tratamento de um câncer de pele, um tratamento de um câncer de mama, tem diferença na alimentação ou é uma alimentação geral para todos os tipos de câncer? Na verdade, quando a gente trata esse paciente, Lucas, eu vou principalmente tentar melhorar os sinais e sintomas que ele possa vir a apresentar, seja por conta da quimioterapia, por exemplo, mucosite é muito comum ele apresentar, que são aquelas feridinhas na boca. É um paciente que às vezes traz quadros de diarreia, quadros de constipação, que são oriundos da própria quimioterapia, o próprio processo de emagrecimento, de anorexia. Então, quando a gente fala da nutrição voltada para esse paciente, significa uma melhora do quadro nutricional, que quanto mais nutrido ele estiver, melhor vai ser principalmente o tratamento dele, seja ele quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico.
Então, quando a gente pensa no paciente, para nós nutricionistas, é claro, né? A localização do tumor, ela é de suma importância. Por exemplo, né? Quando ele tem, por exemplo, um tumor de cabeça e pescoço, às vezes eu tenho que mudar a consistência da dieta, tem determinados alimentos que não são permitidos, unicamente pelo risco, talvez, de engasgar, de broncoaspirar, mas, de maneira geral, a alimentação, ela vai ser pautada nessa questão aí, aonde é que o paciente está dentro do tratamento, né? Qual que é o estado que ele está dentro do tratamento e o que ele vai conseguir tolerar nesse momento. Mas o que a gente sempre trabalha? Não deixar esse paciente perder peso, não deixar esse paciente entrar num quadro de caquexia, que é um quadro de emagrecimento extremamente acentuado, onde o paciente ele vai perder, além da gordura corporal, ele vai perder a massa magra também. Porque qual é o grande problema disso? Um paciente caquético ou um paciente numa situação aí dessa redução de peso extremamente drástica é um paciente que vai ter um comprometimento maior ainda da imunidade, ele vai reduzir a ingesta alimentar, o risco de infecção vai estar muito mais aumentado. E esses quadros clínicos associados ao processo todo de tratamento oncológico pode piorar ou agravar a situação clínica do paciente. Então, a gente olha o paciente como um todo. Eu preciso tratá-lo como um todo, mas principalmente nessa prevenção em relação à questão do peso dele. Ô, Carol, e é muito comum a pessoa que está fazendo um tratamento oncológico, ela ter essa perda de apetite, ela não conseguir se alimentar direito? É muito comum, Lucas, infelizmente, né? A gente pega alguns quadros de anorexia que eles vêm pelo próprio processo de quimioterapia e o paciente ele passa a ter, às vezes, aversão a cheiros, a sabores, a principalmente algumas consistências. Então, dentro da nutrição, a gente consegue fazer um bem bolado, tanto do ponto de vista de consistência, quanto de prescrição de suplementação, que a gente consegue melhorar isso para o paciente não ter uma queda do estado geral. Por isso a importância da gente ter essa parceria com a equipe médica, né? Então, o médico, quando é um médico que tem esse conhecimento mais amplo em relação a esse processo de bem-estar, esse processo nutricional, inicialmente, ele começa a terapia dele, né? Do ponto de vista clínico, médico, e ele já manda para o nutricionista, porque ele sabe que, inclusive, todo o processo do paciente vai ficar melhor, a recuperação, a adesão ao tratamento, quando ele tem uma questão nutricional muito bem equilibrada, sem que ele tenha essas perdas bruscas de peso, essas perdas bruscas de massa magra. Agora, ô Carol, até para quem quiser, né, quem estiver acompanhando hoje esse nosso tema, tiver mais dúvidas, pode enviar suas perguntas. O nosso contato está aí na tela, 359-8853-9542. Você pode mandar perguntas, que aí nos próximos programas a gente traz aí novamente esse tema, porque é um tema extremamente importante e que a gente percebe que hoje, Carol, você que atua aí juntamente no hospital, também vive essa realidade no dia a dia. O Hospital Samuel Libani, que é o hospital escola da Univas. Então, quem faz aí nutrição, uma dica, né? Quem faz nutrição na Univas vai ter esse acesso, vai ter essa experiência que muitas outras universidades não oferecem, e na Univas você vai oferecer, além de ter a companhia e o conhecimento da Carol Brasil, que é a coordenadora, que é a professora, que atua brilhantemente no curso de nutrição da Univas. Mas, assim, as pessoas, elas quando descobrem a doença, existe ali, porque a gente sabe que a mente ela acaba ajudando ou dificultando, né? As pessoas acabam perdendo mesmo essa vontade de alimentar por conta da doença, ou muitas vezes é psicológico? Existe sim o fator psicológico associado, né? É claro que não é um diagnóstico fácil, a gente sabe que muitas das vezes o próprio processo, né, de entender o diagnóstico, a própria aceitação, é comum que o paciente ele passe por uma fase de negação. Isso tudo tem uma questão ali que vai envolver o lado psicológico. Mas a quimioterapia por si só, ela também vai trazer algumas questões em relação a essa questão pontual do apetite. Então, alguns pacientes, eles trazem, por exemplo, de queixa no consultório, uma situação que se chama xerostomia. O que é isso? Redução da salivação. Às vezes eles vão ter disfagia, que é dificuldade para deglutir, ou eles podem ter a própria mucosite, que eu te falei, que são essas feridinhas, a digeusia, que é uma troca do paladar, né? Às vezes ele tem umas alterações bem grandes do paladar. E com isso ele vai reduzir a ingesta.
E alguns mesmo, eles trazem uma situação que a gente chama de anorexia, né? Que é um processo aí, uma síndrome paraneoplásica, né? É uma situação que vem junto com um processo oncológico e que o paciente, ele efetivamente, ele perde o apetite. Ele está muito comum, né? E ele é muito comum, perdão, principalmente quando eu tenho essa queda brusca de peso. Por isso que a gente sempre controla muito bem o peso desse paciente. E uma coisa, Lucas, que é muito comum é o paciente chegar no consultório, né? Quando ele já perdeu bastante peso, quando ele está um pouco mais debilitado, e a fala geralmente é assim: ah, eu fui na farmácia, comprei um suplemento qualquer, comecei a tomar e emagreci demais. Isso não é o ideal. Nem todo suplemento é para todo paciente. A dieta ela tem que ser individualizada, ela tem que ser calculada. E conforme a fase da quimioterapia, a gente vai modulando essa dieta para que a gente consiga atender a todas as demandas que ele tem. Então, por exemplo, alguns pacientes, logo após a quimioterapia, 10 dias após a quimioterapia, tem um aumento de enjoo, de náusea, às vezes alguns têm crises diarreicas, ou então tem constipação, que é onde trava o intestino. Então, o que é a modulação ali da dieta? É eu conseguir entender qual local ele está do tratamento e ajustar a dieta para que ele tenha uma adesão melhor e, principalmente, para que esse impacto no peso não seja extremamente ruim para esse paciente. Carol, quais são os alimentos essenciais para quem está fazendo um tratamento de câncer? Quais são os nutrientes necessários para que essa pessoa ingira? Eu gosto muito de trabalhar com proteína para esse paciente, e a proteína ela pode ser desde uma carne, o leite. Alguns pacientes ficam intolerantes ao leite, isso é muito comum de acontecer, mas eu gosto muito de usar suplementos hiperproteicos. Por que a proteína? Porque a proteína ela me ajuda na manutenção dessa massa magra, ela me ajuda esse paciente a não ter ali essa redução drástica, que é o que a gente não quer nesse exato momento. O que a gente também vai colocar? Bastante alimentos que tenham muitas vitaminas, que tenham minerais. Eu preciso, sim, de boas fontes de carboidrato, preciso de boas fontes de gordura, justamente para que o paciente não tenha nenhum tipo de deficiência em nenhum grupo alimentar. Eu acho que é muito importante, Lucas, eu ressaltar que não existe nenhum alimento milagroso. Isso é muito comum também, né? Ah, eu Aparece, estou né, aquelas usando, por coisas, aqueles exemplo, alimentos que ajudam a isso, aquilo, né? muito, muito. Nós tivemos uma fase do suco de graviola. Então, o paciente tomava suco de graviola em grande quantidade, né? Entendendo que talvez fosse ali um processo de cura. É claro que a graviola, por exemplo, como vários outros produtos, vários outros alimentos, ele tem sim o seu lugar, porque ele tem uma quantidade interessante de determinadas vitaminas, de determinados minerais, mas é o conjunto. Então, eu gosto de falar, não é um único alimento, é o conjunto de todos que vai melhorar aquela alimentação. Então, é sempre o todo, né? E não um único alimento. Bom, você que está acompanhando nosso programa, e se tiver dúvidas, pode mandar suas perguntas. Nos próximos programas a gente esclarece para vocês, né? O nosso WhatsApp tá aí que você pode falar direto. Se quiser também procurar a Carol nas redes sociais, também durante a entrevista aparecem aí o contato da clínica, os contatos das redes sociais, para você se interagir um pouco mais da importância desse espaço, desse tema que a gente aborda aqui, que é a nutrição, e que hoje a gente sabe, né, Carol, que as pessoas estão levando mais a sério aí a alimentação e sabendo da importância que a alimentação tem para a gente ter uma vida mais saudável, aliada aí a práticas de exercícios físicos, enfim, é todo um contexto, né? Exatamente, Lucas, e isso me traz uma felicidade muito grande, porque hoje nós sabemos que quando eu pego todas as causas, né? O câncer, por exemplo, ele é multicausal, né? Então eu tenho inúmeras causas as quais esse paciente pode vir a desenvolver, né, determinados tipos de câncer. Entretanto, nós sabemos que a alimentação é uma causa extremamente importante para a prevenção de determinados tipos de câncer. Quando eu olho, por exemplo, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de esôfago, nós temos uma correlação extremamente estreita com a alimentação. Então, um exemplo que eu gosto muito de falar é sobre a alimentação, a hidratação e o fator intestinal.
nós precisamos ter, sim, algumas questões pontuais em relação ao processo de defecação, né? Às vezes, alguns pacientes, quando a gente vai falar, olha, está fazendo cocô direitinho, como é que é a quantidade? Tem sangramento, sente dor? Tem gente que tem vergonha de falar sobre isso. Isso não é um tema que tem que ter vergonha. Nós precisamos conversar sobre todo o processo de defecação, qualidade, quantidade de fezes, sangramento, diarreia durante longo tempo. Então, precisa procurar uma orientação médica, precisa ajustar a alimentação. Não podemos ficar muito tempo sem ir ao banheiro fazer cocô, porque são processos que a gente consegue ajudar com a alimentação e uma boa hidratação, e eu vou diminuir o risco, por exemplo, de um câncer de intestino. O aumento de fibras, a diminuição, principalmente de alimentos que são industrializados, hoje são fatores extremamente importantes para o aumento da saúde, da qualidade de vida de toda a população. Bom, Carol, a gente vai ter muito tema ainda pela frente para abordar. Infelizmente, nosso programa está chegando aí, nosso espaço está chegando ao fim, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação. Lembrando vocês, telespectadores, que vocês podem mandar perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, 359-8853-9542, e esclarecer suas dúvidas. Carol, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Imagina, Lucas, eu que agradeço, eu fico à disposição e nós vamos fazer um tema aqui, Lucas, só sobre a saúde do intestino. Eu acho que isso é bem importante para a gente discutir aqui. Verdade, com certeza. Nos próximos programas, então, esse tema a gente vai abordar aqui. Bom, agora a gente vai ver, então, um recadinho aí do Grupo Salim. Já eu continuo aqui com o programa. Quando a ventoinha do radiador não liga e não desliga, o que fazer? Olá, meu nome é Gabriel, sou estoquista do Grupo Selinho. A ventoinha do radiador faz um trabalho muito importante. Ela esfria o radiador para evitar que o carro entre em superaquecimento. Se você tiver problemas com a ventoinha do radiador, você precisa cuidar deles imediatamente, ou você pode causar sérios danos ao seu carro. Um dos principais motivos da ventoinha não desligar está relacionado à carga de energia que passa direto pela peça e que é responsável por acioná-la. Se você notar que a ventoinha não está desligando ou o motor está superaquecendo, é importante realizar a análise da peça. É uma boa ideia pedir que o seu mecânico de confiança realize esta análise. Quer saber mais? Confira nossas redes sociais e até a próxima. Pode viajar tranquilo, tá melzinho na chupeta. A gente precisava descansar mesmo, né? Mas alguém foi levar o carro para consertar lá no Zé da esquina. Alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e as melhores peças para seu carro, Selinho Autopeças Centro Automotivo. Com profissionais especializados e equipamentos de última geração, seu carro não vai te deixar mais na mão. Selinho Autopeças Centro Automotivo, Pouso Alegre. Aí, vimos o recadinho do Grupo Salim aqui no Sul de Minas em Foco. Eu quero lembrar vocês que nós temos aí diversos quadros que nós estamos criando aí para ter essa interação mesmo com você, público, com você, telespectador. Vocês viram aí que nós acabamos de exibir, então, um quadro com a Carol Brasil, que é sobre nutrição. Então, para você manter uma dieta em dia, você tirar suas dúvidas, você pode mandar a sua pergunta através do nosso e-mail, sudminasinfoco@gmail.com, que aparece aí na tela. Você pode mandar seu e-mail, sua pergunta, se você não tiver facilidade aí com as redes sociais. Se você tiver o WhatsApp, que é onde você pode mandar sua mensagem, 359-8853-9542, e participar do nosso quadro de nutrição. Temos também o quadro Direito do Cidadão, onde você pode tirar suas dúvidas, também é o mesmo número, está aí na tela, pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, de qualquer lugar do Brasil. Você que nos vem pela TV América e vocês que não vêm pelo nosso canal no YouTube. Então, qualquer lugar você pode participar, interagir e sempre acompanhar aqui nos próximos programas que a gente esclarece. Temos também o programa de saúde, né? A médica da vida, a nossa amiga doutora Priscila Furtado, que estará também aqui sempre esclarecendo dúvidas sobre saúde, temas importantes. A gente já teve vários temas com a participação dela. Você também pode esclarecer as dúvidas. O SESC também sempre dá orientações de saúde, orientações importantes, principalmente para quem é do comércio, né? E aqui tem esse espaço também dentro do nosso programa. Então, enfim, que você tem espaço para poder participar
à vontade. Temos também o Dr. Anderson Coelho, que vem trazendo temas da fisioterapia. Se você tem dúvidas aí de dor lombar, em nervo ciático, enfim, tudo que eu fiz é da área da fisioterapia, o Dr. Anderson Luiz Coelho também participa conosco aqui. Você viu que a gente é recheado de quadros aqui e sempre você acompanha. Toda semana um quadro diferente. Sul de Minas em Foco, toda sexta-feira, 10 da noite, pela TV América e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucasil80. E eu peço para você se inscrever no nosso canal, porque aí você se inscreve, aciona o sininho e sempre quando entrar vídeo novo, você pode conferir aí e ficar por dentro das informações. Não dá mais tempo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Nos encontramos no próximo Sul de Minas em Foco. Obrigado. Até mais. Tchau.